Olá, meus queridos. Eu sou a Martinha Romão, estou aqui para a gente continuar a nossa jornada pelo Ayurveda. Vamos para a aula 2 do módulo 7, e você vai observar que esse módulo é um módulo de mais reflexão, menos material, para vocês poderem realmente refletirem dentro da vida de vocês, das escolhas da vida de vocês. Então, nós vamos para essa aula 2, onde a gente continua falando na cozinha ayurvédica, modo de preparo os alimentos. Então, a gente geralmente prepara os alimentos para tratar o desequilíbrio, para tratar a doença e para a gente poder eliminar toxinas, não gerar ama. Aqui eu não vou falar sobre como a gente vai preparar um alimento, como se fosse uma aula culinária mesmo. A gente vai falar algumas questões relacionadas a como a gente vai preparar os nossos alimentos de acordo com as nossas individualidades, os nossos elementos, né? E da nossa família também. Porque, às vezes, a alimentação você não faz só para você. Você faz para outras pessoas, né? Da sua família. E aí tem que existir um equilíbrio dentro dessa alimentação. Então, primeiro, preparar para as condições. Vamos prestar atenção em preparados. Quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, que a gente quer fazer uma coisa muito especial, o que a gente faz? A gente prepara o ambiente, a gente se arruma, dependendo do que for a ocasião, a gente usa uma música ou usa uma decoração, alguma coisa, a gente faz um planejamento. E geralmente a gente faz de forma emocional, a gente está motivado a alguma coisa para alguma ocasião especial. E a gente deveria fazer isso com a nossa alimentação, porque é uma ocasião especial. Você está fazendo um alimento, preparando uma comida para as pessoas que mais você ama, inclusive você mesmo. Então, a gente deve preparar os alimentos de forma feliz, sem estar reclamando, sem estar com raiva, para exatamente essa energia positiva, esses alimentos, eles terem de melhor para poder transmitir para o nosso corpo, porque a partir do momento que eles entrarem dentro do nosso corpo, eles começam a fazer parte de nós. Então, o preparo do alimento é muito importante. O início do preparo, o que você vai escolher para você fazer, qual o cardápio, o que você vai escolher para alimentação. Vamos imaginar que a gente está num cenário de jantar, que é um cenário mais difícil para a gente preparar uma alimentação. Por quê? Na hora do jantar, a gente tem que reduzir a porção de alimento. O horário que a gente tem que ter, como foi falado na aula passada, mais alimentação, é no horário pita, entre 10 às 2. É um horário onde o nosso Agni, o nosso poder digestivo, ele é maior. Então, a gente pode comer uma quantidade maior, porque o nosso metabolismo, o nosso Agni, ele vai conseguir transformar aquele alimento. E aí chega a noite. À noite, a grande maioria das pessoas estão estressadas, estão cansadas, querem comer qualquer coisa ou não comer e ir dormir. Então, a gente tem que, na hora do jantar, lembrar que você vai fazer algo que vai te nutrir, que vai fazer você ter uma boa noite de sono, que vai fazer com que o seu corpo elimine as toxinas e as biotoxinas no período noturno, enquanto você está no sono, nos estágios do sono, para no outro dia você ter as suas eliminações, tirar o excesso, tirar as toxinas e começar o seu metabolismo diferente, né? Que é o metabolismo funcional. E aí, em relação a isso, à noite, a gente tem que pensar com carinho o que vai comer. Se a gente estiver sem fome, a gente vai evitar comer. Se a gente estiver totalmente sem fome, tô chateada, tô muito estressada, tá numa situação, já tá com uma enxaqueca instalada, alguma coisa, dependendo do que você fizer, você vai fazer mais mal pro seu organismo, né? Porque ele não vai conseguir digerir aquilo, não tá digerindo nem o mental, imagina o físico. E às vezes é melhor ficar sem comer. Mas se for uma pessoa vata,
vai ser importante ela se alimentar porque ela passa por mais períodos de fome, ou seja, ela deixa de comer e prioriza as atividades dela do dia a dia e vai deixando esse olhar que a gente precisa se nutrir, que a gente precisa alimentar o nosso corpo. Existe até um ditado ayurvédico que se fala: quando a alimentação é ruim, a medicina é muito necessária. Quando a alimentação é correta, a gente não precisa da medicina. E é uma verdade, porque a alimentação, ela geralmente é a causadora de muitas doenças, exatamente pelas nossas más escolhas. A gente faz escolhas erradas diariamente, porque a gente faz ou ligado aos sentimentos que a gente está naquele momento, ou porque tem que comer, porque senão daqui a pouco você não pode comer, se alimentar. Não, vou comer agora, eu estou sem fome, porque daqui a pouco eu não posso comer. Ou não levou um lanchinho. Então, existem várias sabotagens, autossabotagens que a gente faz e nos ajudam a adoecer. Então, tudo começa no preparo. Eu vou separar as coisas que eu vou fazer. Eu vou observar o Ayurveda, a gente fala que ele tem que ter cor, sabor, aroma, beleza, porque a gente não come só através da deglutição. A gente se alimenta também através dos olhos, desse sentido. O olfato, então isso tudo está envolvido, esses sentidos, da gente estar ligado à alimentação. E isso faz bem para nós. É tão ruim a gente comer uma comida que não tem tempero, que está insossa, ou às vezes que a gente tem que ir lá esquentar, requentar. Então, o que é feito na hora, ele tem outro valor. E aí a gente prepara nosso alimento, e aí a gente observa as características das pessoas que vão comer esse alimento. E aí a gente tem alguns antídotos que a gente utiliza para a gente poder mudar os atributos daqueles alimentos e aí não desequilibrar o dosha principal que aquela pessoa tem ou o elemento principal que aquela pessoa tem. E à noite é um dos momentos mais críticos. Por quê? O Pitta, à noite, o ideal é ele não comer carne vermelha. Na verdade, é ele não comer carne nenhuma. Na realidade máxima, à noite, o ideal seria ninguém fazer consumo de carne. Por quê? Porque é um alimento pesado. Então, a digestão dele não vai ser completa. Vai ser uma digestão que vai ser ineficiente. Isso vai causar ama, vai causar toxina. Então, à noite, o ideal era ninguém consumir carne. Ninguém. A gente tem outros alimentos que a gente pode usar. Leite vegetal, fazer um mingau. A gente pode fazer uma sopinha de legumes, um caldinho de legumes, colocar várias especiarias para poder ficar bem gostosinho, para a gente poder se alimentar e poder ter tempo de digerir e a gente conseguir ir dormir. Então, a gente tem que pensar nas situações. A gente está comendo para ir trabalhar ou a gente está comendo para ir dormir? Se a gente está comendo para ir para o repouso, para estar nosso metabolismo a nível basal, a gente tem que reduzir a quantidade e observar muito bem o que a gente vai comer. Aí tem algumas coisas incompatíveis da noite, por exemplo, muita gente aqui já falei isso em aula, mas vai falar, não é possível. Leite com fruta é incompatível. Aí as pessoas falam, não, meu Deus, poxa, eu podia tomar uma vitamina de banana à noite. Eu podia tomar uma vitamina de morango. E aí o que acontece? Qual é o problema? O elemento leite de vaca, ele é pesado, ele é denso, ele é de difícil digestão, e juntando uma fruta com o leite, incompatível, então não vou ter uma boa digestão. Eu posso ter insônia, eu posso ter dor no estômago, eu posso gerar gases, eu posso não dormir direito, eu posso no outro dia acordar indisposta. Então, para que eu quero isso? Mas aí uma pessoa falou, mas então, eu gosto de tomar uma vitamina de banana, como eu faço? Primeira coisa, não ser gelada. Segunda coisa, e o leite vegetal?
Ele não tem as mesmas propriedades do leite animal. Então, a gente pode fazer substituições. Da mesma forma do mingau, eu não vou fazer com leite de vaca. Eu posso fazer um mingauzinho de aveia, por exemplo, com leite de soja, com um leite de amêndoas, outro leite. E para quem é vata e cafa, é excelente tomar um mingauzinho à noite. Vai forrar aquele estômago quentinho, vai fazer com que ele tenha uma noite tranquila e durma. Mas para isso tudo estar no combo, eu preciso, no preparo, observar as coisas que eu tenho, usar o que eu tenho de mais fresco, não o que está mais rápido, que está congelado e eu vou descongelar, não. A gente precisa ter na nossa cozinha como o nosso cuidado, o nosso remédio. Então, tudo começa no preparo. Então, você tem que ter um tempo para você fazer aquele preparo, é um autocuidado. É melhor você usar um tempo para você fazer uma alimentação baseado nos seus elementos. E aí você ter saúde, ter uma noite bacana, no outro dia acordar bem disposto, feliz, do que você comer simplesmente alguma coisa congelada para poder dormir e aí ter uma má noite de sono, ter agravos, gerar doenças, no outro dia não estar bem. Então, a gente tem que aprender a planejar, aprender a se priorizar e a priorizar a sua saúde. E aí, quando a gente fala em desequilíbrio, a gente tem que lembrar que a alimentação inadequada, ela causa desequilíbrio. E a gente teima em fazer a alimentação desequilibrada. Por exemplo, rodízio de carne. Não pode para rodízio de carne? Pode para rodízio de carne. Mas aí você vai fazer isso uma vez na vida, mas você vai escolher um tipo de carne. Não, hoje eu quero comer picanha. Então você vai lá e se acaba na picanha. Mas você não vai lá e come a picanha, o patinho, desculpa, a maminha, o coração de galinha, aí uma coxinha da asa, e tem sushi ainda. Gente, um monte de tipo de proteína. Você está intoxicando o seu organismo, aí você ainda bebe alguma coisa gelada junto dessa alimentação, o seu estômago fica extremamente cheio, porque ele não tem nem a capacidade de movimentar, porque você ultrapassou a capacidade dele, às vezes fica ali com a sensação de queimação, de sufocamento mesmo, de tão cheio, não, mas eu vou comer porque eu estou pagando, é caro, então hoje eu vou esbanjar. O dia que você quiser pôr o pé na jaca, escolha uma coisa, porque aí vai ser mais fácil o seu organismo desintoxicar. Quando a gente usa as dietas anti-amo, antitoxina, a gente escolhe ou um alimento só, ou uma determinada combinação de alimento e se alimenta o dia todo com aquilo, para dar pouca informação para o seu organismo, para ele poder ter condições de digerir e eliminar a toxina. E não acumular toxina, e não desregularizar o metabolismo, e não gerar agravos. Então, outra coisa, uma colega minha, que é a Joelma, que é a minha terapeuta ayurvédica, ela mesma fala, nossa, Martinha, quer ir numa pizzaria? Vá. Quer ir num rodízio de pizza? Vá. Escolha um tipo de pizza. Olha, a que eu mais gosto é calabresa. Coma calabresa. Se acaba de comer calabresa. Mas escolhe um tipo. Não pega e escolhe um monte. Aquilo vai te fazer mal. É um investimento contrário. É um investimento para você adoecer. Então, assim, a gente faz escolhas que causam desequilíbrio, mas escolhas erradíssimas. E que a gente vai pagar um alto preço por isso, só que quando a gente é jovem, o corpo ainda, vamos dizer assim, aguenta. Quando a gente começa a entrar no Zenta, e aí a gente vai indo para a melhor idade, o nosso corpo ele não é mais o mesmo. E aí a gente vai sentindo tudo aquilo que a gente fez de errado na nossa vida. Então, o ideal era a gente aprender o que tem nesse curso, por exemplo, na nossa infância, com os nossos pais, na nossa adolescência, para a nossa vida adulta, para a gente ir levando e mudar uma geração doente, extremamente dependente de medicamento, extremamente
sem comprometimento com si mesmo, com o seu cuidado, não se responsabiliza pelo seu cuidado, coloca a culpa no outro. Não, o médico que é culpado por eu não estar bem, ele me passou um remédio que não era o que era para mim. Gente, a maioria dos remédios está na casa da gente, está na mente da gente, está no nosso comportamento. É a gente que deixa esses desequilíbrios ocorrerem na nossa vida. A gente, assim, é o próprio causador de vários desequilíbrios, até chegar a uma patologia inconsciente. Tá certo? E aí a gente fala das doenças. Então a gente começa com pequenos sinais. Por exemplo, o ganho de peso. O ganho de peso, ele é um alarme de algo que está acontecendo. Ou você está retendo líquido, ou você está comendo demais, ou você está com alguma disfunção hormonal, ou você está tomando muito medicamento que vai causar esse aumento de peso, esse acúmulo. A sua alimentação está desregrada, está errada, não está correta. Então, é uma doença que vai se instalar, mas ela vai mostrar os sinais antes. E o que a gente faz? Finge que não está vendo. Não muda de atitude antes da doença se instalar. Uma pessoa começa a perder peso. E ela começa a perder peso, perder peso, perder peso. Quando ela estiver numa situação crítica, ela vai atrás para descobrir se é algum problema hormonal, se é algum problema alimentar, se é alguma doença, mas a gente já começa a ter alguns sinais do corpo que eles falam. E aí os terapeutas, eles têm essa visão ampliada, né? Esse cuidado integral, esse cuidado holístico, ele bate o olho em algumas coisas, a próprio corpo fala. Você já olha e já identifica algumas coisas que aquela pessoa está com algum problema. Bom, hoje aconteceu um fato interessante, que pela manhã eu participei de uma reunião presencial do grupo condutor das doenças crônicas não transmissíveis, que eu faço parte, e aí, após a reunião, eu resolvi ofertar, né, as sessões de auriculoterapia. E aí todo mundo quis, claro, e aí uma das pessoas que foi ser atendida por mim, a gente geralmente coloca 3 pontos, observa a orelha, claro, coloca 3 pontos de equilíbrio para poder iniciar o tratamento. Na verdade, só esses já servem para um tratamento. Então, a gente colocou o Xemen, o sistema nervoso central, e o ponto 0. E aí, eu observei que o ponto do útero dela estava com um ponto de sangue vermelho. E aí aquilo me chamou a atenção, aí eu perguntei para ela, claro, baixinho, porque a gente estava um pouquinho mais afastada, eu falei, olha, você está tendo algum problema no útero? Você está tendo alguma disfunção, alguma coisa? Aí ela, menina, eu nem ia te falar isso. Aí ela foi explicar toda a situação, ela realmente estava tendo um problema grave que envolvia o útero, que era endometriose com outras coisas. Então, na própria orelha dela, a gente conseguiu observar um agravo ou até uma doença que ela estava tendo naquele momento. O corpo mostra, o corpo fala. Vocês, como terapeutas ayurvédicos, vão ver isso muito. Às vezes a doença já está instalada e você olha e fala, meu Deus. Aí, utilizei o ponto do útero e fiz um protocolo para ela específico para o caso dela. E ela ficou impressionada, que ela falou que ela nem ia queixar disso. A queixa que ela ia falar para a aurícula seria outra. E aí a gente fez um protocolo para ela e eu pedi para ela ter a continuidade desse cuidado, porque a gente não pode começar algo e parar. Então, o nosso corpo, ele fala, ele dá muitos sinais, muitos. Outra colega que estava lá, que também foi fazer a aurícula, ela estava com uma coisa chamada sinal de Frank. É como se fosse um amassado na orelha, como se fosse como se fosse uma dobra. Esse ponto, ele aparece, na verdade, não é bem um ponto, é um sinal quando a pessoa está com algum problema cardíaco. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí ela precisa ir num cardiologista, ela precisa fazer um estudo, uns exames para poder ver como é que está. Geralmente não, esse sinal é um sinal muito sério. As pessoas, elas vão fazer os exames, aparece algum problema. Então, assim, o nosso corpo, ele fala muito. A gente é que não para ver.
A gente é que não dá importância devida. Às vezes a gente está tão cansado, e aí, em vez da gente pegar e falar, não, eu vou tirar pelo menos uns 10 minutinhos para me parar, fechar os olhos, respirar. Não, a gente fala assim, não, deixa eu fazer isso aqui logo, que quanto mais rápido eu fizer, pronto, mais rápido termina. O seu corpo pede pausas. O seu corpo pede descanso. O seu corpo pede para você ir fazer as suas eliminações, pede para você espirrar, pede para você soltar uma flatulência, pede para você chorar. E aí você termina não atendendo os comandos naturais do corpo. Isso tudo causa bloqueio, causa agravos, causa doenças. Então, a gente é responsável pela maioria dos desequilíbrios que nós temos. E vocês podem ter certeza, todos os desequilíbrios, eles dão sinais. E muitos. Só que a gente está tão ocupado com o externo, com o excesso de informação, que a gente começa a parar de olhar para si. E aí a gente começa, quando a gente olha, às vezes está numa situação tão agravada, você falou, gente, eu nem percebia, eu não via, eu não sabia. Essa colega mesmo pediu para ela, por favor, você vai procurar um cardiologista urgente, eu vou fazer um protocolo aqui em você, mas eu preciso que você procure um especialista, porque aqui sinaliza que já tem algo errado. Ou seja, não começou, já está instalado. E aí a gente fala um pouco da doença quando ela está instalada. O Ayurveda, ele tenta trabalhar a prevenção das doenças e dos agravos e atuar na causa. E aí a gente sempre usa como início a alimentação, né, uma orientação alimentar adequada e individualizada, e observar como é que tá as eliminações dessa pessoa, como é que tá a evacuação, como é que tá a diurese, como é que tá o suor, exatamente para ver se ela está liberando toxina, se ela está realmente conseguindo eliminar a ama do corpo, que causa bloqueio. E aí, quando a doença está instalada, aí a gente precisa de mais coisas para a gente fazer do Ayurveda, além da alimentação. Ela vai ser muito importante na doença, ela vai ser uma aliada como medicamento, mas aí a gente vai precisar de alguns procedimentos que aí vocês vão aprender quando? Ano que vem. Ou então, se vocês pesquisarem um pouquinho na internet sobre os procedimentos do Ayurveda, porque aí vocês vão ver que tem procedimentos específicos para doenças específicas, para doshas específicos, mas não é uma receita de bolo. Vocês vão ver que no Ayurveda ele não tem receita de bolo. Cada terapeuta ele vai ter uma abordagem, um olhar, aquele momento, naquele dia, aquela pessoa vai estar daquele jeito. Então, assim, a gente tem que olhar essas nuances, essas diferenças, o clima, o dia, o horário, como é que está aquela pessoa, aquele momento, a mente dela, como é que ela está, a questão emocional, isso tudo vai contribuir para você poder montar um plano terapêutico efetivo e auxiliar essa pessoa. E aí a gente fala em ama, toxina, e aí, infelizmente, poucas pessoas se preocupam em não se intoxicar. Poucas pessoas. Eu digo isso porque quando você vai no supermercado, dificilmente você vai ver um carrinho sem um refrigerante. É muito difícil. Ou salgadinho, que uma nutricionista amiga minha chama de porcalitos. E assim, você vai ver muita coisa super processada, industrializada, no carrinho. E o que menos você vai ver vão ser coisas naturais. E aí, nesse sentido, a gente olha que a nossa população, o nosso público, e às vezes nós mesmos, procuramos formas rápidas e pouco saudáveis para a alimentação. O que isso vai gerar? Toxina, ama. E aí o terapeuta ayurvédico haja detox para fazer. Existem procedimentos que a gente faz de detox, como vômito terapêutico, como diarreia terapêutica, como sauna, como massagens, várias, vamos dizer assim, várias formas
de você fazer com que aquela pessoa limpe o corpo, mas limpe a nível celular. É como se a gente desse um reboot, voltasse tudo para começar de novo. A gente limpa tudo para começar de novo, que é geralmente os procedimentos do Panchakarma, que é o padrão ouro do Ayurveda de atendimento. Esse a gente vai aprender no curso mais aprofundado, porque com esse curso a gente não vai poder usar esses procedimentos, né, nos nossos atendimentos como facilitador em Ayurveda, que aí são procedimentos mais complexos, precisam de um ambiente seguro, adequado, precisa de um local com banheiro, um local com a porta fechada, sem corrente de ar. Então, assim, tem vários detalhes, não pode ser feito em qualquer local, tem coisas que só em determinado horário, e para cada pessoa tem algumas nuances que você tem que ter cuidado. A pessoa não pode ir embora correndo, ela tem que ficar um tempo, ela não pode estar descalça. Tem todo um cuidado, e um cuidado muito individualizado. Então, assim, a gente olha em preparo, desequilíbrio, doença, ama. Se a gente fosse olhar um dia e escrevesse no seu dia tudo o que você fez, tudo. Como é que você acordou, o que você fez quando você acordou, o que você fez depois no período da manhã, no período do almoço, no período da tarde, no período da noite, e a gente pegasse um dia só e avaliasse aquilo como terapeuta ayurvédico. Vocês iam observar que 90%, vamos ser otimistas, 90% está errado. Errado que eu digo assim, no estilo de vida, nas ações, na alimentação. E uns 10%, sendo otimista, a gente vai ver que houve algo significativo para a saúde. E aí, como é que a gente vai conquistar a longevidade, a saúde, a terceira idade, sem tantos problemas de saúde, como polifarmácia, poliqueixoso, com doenças crônicas, com dores crônicas? Como? Se a gente mesmo não cuida da nossa saúde. E, geralmente, para a pessoa, principalmente o homem, ele cuidar da saúde dele, ele tem que estar quase morrendo. Quando chega um homem numa unidade básica de saúde, a gente tinha que sair correndo para ver se ele não está infartando, não está tendo alguma coisa, porque geralmente os homens não se cuidam. Então, o público que não se cuida, as mulheres, elas se cuidam mais, inclusive elas vivem mais, exatamente por isso, porque elas se cuidam mais. Agora, os homens, eles se cuidam menos, então eles morrem mais cedo. E aí, nesse sentido, a gente observa que a nossa população, hoje a pirâmide está mudando, então a gente daqui a pouco vai ter mais pessoas idosas do que pessoas mais jovens, e essas pessoas idosas, infelizmente, elas ainda não entenderam que está na mão delas a redução de agravos, a eliminação de doenças. A gente só vai disparar a parte hereditária depois que a gente passar por um monte de fases. Quando atingir o estilo de vida, quando atingir a parte de alimentação, quando atingir outros fatores, são 5, até chegar no fator genético, para ele ser um disparador da doença. Então, nós, assim, infelizmente falando, nós somos responsáveis por muitos adoecimentos, principalmente os que têm a ver com saúde mental. A gente deixa isso acontecer. É uma coisa inconsciente, principalmente nós da saúde. Nós somos muito adoecidos. E a gente tem que buscar mudar isso, buscar mudar esse cenário. E um grande aliado que a gente tem é o modo de preparo dos nossos alimentos. É o uso das especiarias como medicamento, que a gente tem que aprofundar, pesquisar, procurar, aprender, a conhecer. Por quê? Porque é um conhecimento válido. Não é ficar olhando lá no Facebook ou no Instagram um tempo perdido de vida, o que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo, o que Beltrano está fazendo, assistindo a Fazenda, o povo brigando, discutindo, se à noite assistindo o pessoal fazendo barraco. O que aquilo vai trazer de bom para a sua vida? Nada. Nada. Você está tendo perda de vida. E olha que o nosso tempo, ele é muito precioso e a gente não percebe isso. Ele é muito precioso.
A nossa vida vale muito, nossos minutos, segundos, horas, dias, valem muito. Então, comecem esse módulo, ele foi de muita reflexão para vocês. Você viu que tem poucas palavras, pouco detalhamento em slides, exatamente para causar uma reflexão, para causar uma provocação, para a gente poder refletir, fazer uma autorreflexão, começando por nós, em relação à alimentação, tá certo? E aí, a gente vai para o próximo slide, que não está querendo ir, que na verdade, é o último, agradecendo vocês, tá? E aí eu agradeço vocês, eu não consegui ir para o último slide, mas não tem problema. Esse era o único slide que tinha mesmo. O próximo é só aquele de agradecimento que eu sempre coloco no final. E aí eu peço com muito amor, com muito carinho para vocês, reflitam antes de fazer, respirem antes de agir, priorizem vocês, porque se vocês estiverem bem, tudo na vida de vocês vai fluir melhor. As relações, a sua vida, tanto financeira, quanto emocional, quanto amorosa, quanto no trabalho, tudo vai prosperar. Mas depende do filtro que você está levando para a vida, que você olha a vida. E ele tem que começar por você, pelo seu autocuidado. Então, gratidão. E aí a gente se encontra no próximo módulo, que é o módulo 8. Namastê.